pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No tema da aula de hoje nós vamos falar sobre poluição. Então, é um capítulo que vai abordar conceitos diferentes de poluição dentro de contextos diferentes. Então, nós vamos começar a falar sobre poluição entrando na temática da sustentabilidade. Então, o que significa falar, né, que o grande desafio hoje da humanidade é viver de forma mais sustentável? A sustentabilidade, ela está intrínseca, ou seja, ela está relacionada a uma condição de você usufruir dos recursos naturais hoje sem esgotá-los totalmente, né? Pensando nas gerações futuras, ou seja, não dá para viver sem extrair os recursos da natureza, não dá para viver sem degradar, porém amenizar esse ponto de degradação a fim de que as gerações futuras também tenham condições para sobreviver nesse país, nesse planeta Terra. Então, essa condição de sustentabilidade, ela vai além do conceito de exploração, ela aborda também a questão da reciclagem, né? Então, quanto mais materiais nós reciclamos, né, que às vezes são atitudes até simples, né, que é a separação do lixo na nossa casa, não misturar o lixo orgânico com o lixo que pode ser reciclado, menos recursos nós vamos extrair da natureza. Então, quanto essa separação que a gente faz na nossa casa, a gente está poupando os recursos naturais, desde minerais que são encontrados no solo, desde a água, energia, transporte, né? Porque se você está fazendo com que aquela cadeia produtiva ela seja mais sustentável, vai impactar até a questão do aquecimento global, né? Pois vai diminuir esse transporte de mercadorias, de bens de produto e bens de consumo, ok? Lembrando que a reciclagem a gente não realiza na nossa casa, nós podemos realizar na nossa casa a reutilização. A reciclagem é a nível industrial, mas o que cabe a cada um de nós dentro do conceito da sustentabilidade é usar menos descartáveis, viver de uma forma mais consciente, deixando menos marcas no nosso planeta, né? Esse conceito aí de deixar um rastro menor, né, chama pegada ecológica, né? Então, quanto mais resíduo você gera, quanto mais impacto você gera, maior será a sua pegada ecológica no seu planeta. Dentro desse contexto de sustentabilidade também, a gente vai entrar agora nas questões que envolvem os tipos de poluição. Então, se a gente pensar o planeta Terra há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, né, a população mundial não era a mesma e também a tecnologia não era a mesma. Então, o impacto sobre o ambiente, o impacto sobre o solo, sobre os recursos hídricos era menor. Menos tecnologia, menos resíduo na natureza, menos extração de recursos naturais. Então, a degradação do ambiente, ela está relacionada diretamente com o desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico, quando a gente aborda a cadeia produtiva, vai além da extração dos recursos naturais, né? Envolve toda uma tomada aí de energia que é utilizada, de energia que é gasta, de minerais não renováveis que são extraídos do solo, né? Então, essa questão da sustentabilidade e da maneira que a gente vive hoje pode ou não comprometer as gerações futuras. O livro ele vai abordar o conceito de impactos ambientais, porque quando a gente fala assim, impacto ambiental, o que vem à nossa mente é que é algo ruim, é algo que vai destruir, que vai causar um malefício. Mas o conceito de impacto ambiental ele vai além disso. Então, o impacto ambiental ele pode ser positivo e ele também pode ser negativo. A abordagem do impacto ambiental negativo é aquilo que vai alterar o ambiente, que vai alterar a natureza, os recursos hídricos de forma negativa, né? Então, por exemplo, o derramamento de petróleo do mar, né, vai alterar as cadeias alimentares, vai causar a morte de vários animais marinhos, vai alterar a fotossíntese, a luz solar não vai entrar, as algas não vão fazer fotossíntese, não vai ter a quantidade suficiente de oxigênio para aqueles animais. Vai afetar até a vida dos pescadores que necessitam desses peixes, desses animais marinhos para consumo e para venda. Então, isso é um impacto ambiental que vai ter uma consequência para o ambiente, para as pessoas elevado. Mas, por exemplo, uma queimada, né, em determinada área é um impacto ambiental? Sim. Essa queimada ela vai causar a morte de seres vivos, ela vai causar, dependendo, né, da sua extensão, até extinção de espécies, ela vai causar um empobrecimento do solo, a retirada da água desse solo. Então, ela também tem o seu lado negativo de consequências aí para o ambiente. Agora, a gente pensa no conceito de impacto ambiental positivo.
é aquele impacto que ele vai acontecer, porém, ele vai alterar o ambiente de forma positiva. Então, vamos pensar aqui, ó, uma erupção vulcânica. A erupção vulcânica, ela se refere a dois tipos de impacto ambiental. O impacto de alterar o ambiente de forma negativa, causando a morte de pessoas, de animais, alterar toda a fauna e flora, é negativo. Porém, se a gente pensar em alguns vulcões, principalmente aqui na América Latina e também na Itália, que as suas cinzas, elas são nutrientes para o solo, né? Cinza que vai ser utilizada aí principalmente para o desenvolvimento da agricultura nessas regiões. Então a gente pode falar que esse impacto ambiental, ele vai ter uma conotação positiva, ele vai alterar o meio ambiente, porém de uma forma positiva, porque o ser humano que vive ali vai usar, né, dessa matéria orgânica para o desenvolvimento da agricultura. Um outro exemplo de impacto ambiental positivo pode estar relacionada a uma área, por exemplo, que estava degradada, uma área iniciando um processo erosivo, uma área que sofreu uma queimada. Então, aquela área agora ela vai sofrer uma alteração, vai acontecer nela o plantio de novas mudas, plantio de novas árvores, ou seja, o reflorestamento. Então, vai mudar as características daquele ambiente? Vai. Então, aquele solo ele vai ganhar uma cobertura vegetal, aquele solo ele vai estar protegido, vai diminuindo assim a ação do vento, da chuva, que leva à erosão. Então, se ali eu já tenho planta, a biodiversidade vai aumentando. Se as plantas já se instalam ali, daqui a pouco eu tenho os animais, né, que vêm através, né, que vêm os animais herbívoros que vêm para comer essas plantas, depois os carnívoros que vêm para comer os animais herbívoros. Então, cadeias alimentares vão acontecendo nesse ambiente de forma sucessiva, aumentando assim a biodiversidade. Então, esse é um exemplo de um impacto ambiental, porém com uma conotação positiva. Então, quando a gente pensa na degradação, na poluição do solo, a gente sempre vai relacionar, para nós aqui no nosso país, que um dos principais fatores de poluição do solo é através dos lixos, né? Através dos lixões, que é um descarte incorreto do lixo nesse solo, sem preparação, sem proteção. Esse lixo, ele contamina o solo, contamina o lençol freático, pode contaminar até o rio, se estiver próximo ali. Então, a principal forma de contaminação do solo no nosso país é por meio do lixo, que é jogado de forma incorreta por meio dos lixões. E também vai favorecer a propagação de doenças. Quando a gente pensa na poluição da água, né, no nosso país também, que tem menos de 60% de ETs distribuídos aí em todas as cidades, é uma questão também de falta de saneamento básico. Então, a maior parte das cidades brasileiras não tem ET. Então, o esgoto ele é lançado nos rios e muitas vezes são esses rios que são usados, né, lá para o abastecimento da ETA da cidade, que é usado pelas pessoas que moram nas regiões rurais, que é usado no abastecimento das cidades. Então, a questão da poluição da água para onde nós vivemos aqui se relaciona principalmente à ausência de ET, que vai desencadear aí, né, um saneamento básico em algumas cidades de forma muito precária. Quando a gente pensa na poluição do ar, a gente vai pensar principalmente na questão das atividades humanas, tá? Então, a questão do desenvolvimento da tecnologia, do aumento do número de fábricas, de automóveis, né, que utilizam combustíveis fósseis, combustíveis não renováveis, que são os combustíveis derivados do petróleo, né, que vai fomentar essa indústria, que vai propiciar esse desenvolvimento tecnológico. E qual que é a consequência disso, que inclusive nós já estudamos? É a intensificação do efeito estufa. Então vamos lembrar de aulas anteriores que o efeito estufa, gente, ele é um processo natural que acontece no planeta há muito tempo e que foi um dos fatores que permitiu a existência da vida no nosso planeta. Porém, esse efeito estufa nada mais é do que gases, né, principalmente derivados do carbono, que ficam aí na atmosfera terrestre e barram parte dessa intensificação da luz solar entrando no nosso planeta, né? Então, vai diminuir a incidência da luz solar. Então, deixando a temperatura média, né, para que os seres vivos consigam sobreviver. Então, quando a gente fala em intensificação do efeito estufa, a gente está falando agora de um excesso de gases derivados do carbono. Então, esse excesso provoca o bloqueio total do calor que está aqui na Terra. Então, evita que esse calor volte para o espaço. Então, se esse calor ele não volta por meio da radiação para o espaço, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui na troposfera terrestre, aumentando assim as temperaturas do nosso planeta. E qual que é a consequência dessa intensificação do efeito estufa? É o aquecimento global.
aquecimento global, por sua vez, é a elevação da temperatura média na Terra e as consequências também nós já sabemos, derretimento de geleiras, mudanças climáticas, né, alterações aí drásticas de temperatura, chove muito em um local, quase não chove em outro local, que vai afetar inclusive o desenvolvimento da agricultura e outros fatores também, né, e outras consequências. Esse capítulo também, pessoal, ele abordou a questão das espécies exóticas, que são animais, pode ser plantas, pode ser bactérias, pode ser fungos, ou seja, qualquer ser vivo que chegue em um novo local, que ele não é originado dali, né? Que geralmente que ele venha, ele chegou naquele ambiente ali de uma forma muitas vezes ilegal, né? Que ele está num ambiente que não é dele, ele está num país que não é dele, num continente que não é dele. Então, quando aquele animal chega ali, por exemplo, né, ou aquela planta que vai se instalar ali, ele vai começar a desenvolver relações ecológicas. E muitas vezes essas relações ecológicas, elas serão relações ecológicas negativas, né? Então ele vai competir, no caso dos animais, vai competir com outros animais por alimento, às vezes come demais, né, a comida de outros seres vivos, como no caso aí o pardal, por exemplo. Então ele vai, de uma certa forma, alterar todo o equilíbrio das cadeias alimentares, todo o equilíbrio ali do ecossistema. E as plantas, por exemplo, o eucalipto é uma espécie exótica, né? É um tipo de planta que é muito usada na produção da celulose, do papel, porém ele tem um lado negativo. O eucalipto ele solta uma toxina no solo que impede que outras plantas cresçam ao redor dele, e o tipo de raiz do eucalipto é uma raiz extremamente sugadora, né? Então ele consegue extrair toda a água ali próximo a ele, só para ele. Então esse também é um fator que evita que outras plantas consigam sobreviver ao seu lado. Então a espécie exótica também, ela, se for um animal, por exemplo, ele pode transmitir doenças, ele pode ser vetor de doenças, ele pode abrigar ali no seu organismo parasitas, né, que pode colocar em risco tanto a nossa vida quanto de outros animais, ok? Falando ainda de desequilíbrio ambiental, de alteração das cadeias alimentares, a gente vai abordar também a questão do uso do agrotóxico. Então, o uso do agrotóxico, que é uma prática muito comum no mundo inteiro, o agrotóxico ou pesticida, que é uma substância extremamente tóxica, extremamente química, que é usada nas lavouras para matar as pragas. O que seriam essas pragas? Pode ser um fungo, né? Pode ser um outro animal, uma larva de algum animal, que vai comer uma parte ali da planta, da folha, da semente, que vai prejudicar o desenvolvimento daquela planta ali, levando à morte. Então, o agrotóxico ele é usado muitas vezes, né, na agricultura, e a quantidade desse agrotóxico vai ser uma quantidade residual, ele vai ficar no ambiente. Então, quando a chuva vem naquela lavoura onde foi usado o agrotóxico, essa chuva vai lavar essa substância química, que pode chegar nos rios mais próximos, que pode infiltrar no solo e até chegar, no caso, no lençol freático, causando assim a contaminação aí de vários ambientes diferentes, tanto o ambiente do solo quanto o ambiente da água ou do lençol freático. Então, é uma atitude, né, que vai influenciar em várias alterações, né, nas cadeias alimentares, que vai influenciar impactos ambientais diferentes. E no caso, né, desses impactos, quando eles são negativos, pode levar também a uma consequência que, se não for a extinção de espécies que eles vivem, a migração dessas espécies, né? Então essas espécies de animais, por exemplo, ali, quando eles estão numa situação de perigo, né, seja pela perda de habitat, seja por queimada, uso de agrotóxico, ou seja, quando o seu ambiente está instável, ele vai procurar por outros locais. E muitas vezes, quando ele chega nesses locais, eles vão causar um desequilíbrio nas cadeias alimentares que já existem ali, ok? E por fim, né, uma parte aí desse contexto envolvendo poluição, sustentabilidade, que eu abordei com vocês em sala de aula, foi a questão dos corredores ecológicos, né? Então, o que é um corredor ecológico? O corredor ecológico é uma estrutura feita pelo ser humano, tá? Que vai ligar áreas que antigamente, né, em momentos anteriores, elas estavam unidas, mas geralmente, por uma questão aí, de facilidade mesmo, né, para a construção de uma estrada, a construção de uma rodovia, o ser humano teve que alterar aquele espaço ambiental ali, teve que alterar essa floresta, essa unidade de preservação. Então, o corredor ecológico, ele é algo que vai permitir que principalmente os animais se desloquem de um lugar para o outro em busca de abrigo, em busca de alimento e parceiros sexuais.
ou seja, ele vai tentar manter a biodiversidade, vai tentar manter que aquelas espécies elas consigam, né, se relacionar entre si sem causar aí, né, perda da biodiversidade, sem causar extinção das espécies. Então, os corredores ecológicos tem alguns no Brasil, mas bem poucos. Em outros países, por exemplo, Europa, Canadá, Estados Unidos, são bem comuns. Geralmente lá esses corredores eles ligam áreas de rodovias. E um outro fator importante também do corredor ecológico, que ele também pode evitar que esses animais eles atravessem essas rodovias, causando acidentes e mortes também. Eu espero, né, que vocês tenham compreendido um pouquinho da matéria. Eu fiz a abordagem aqui das partes principais da matéria que vai cair na prova amanhã. Porém, não se esqueçam de também ler o livro. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchauzinho. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão que eu fiz com vocês, que é uma revisão das partes importantes que eu trabalhei com vocês em sala de aula, mas não esqueçam de ler o livro, né? Então o livro ele traz um conteúdo mais completo, com mais exemplos, ok? Eu espero que tenha ajudado um pouquinho. Beijo para vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!